nós temos ouvido esta bela mensagem relativa à nossa linda cidade, a qual estamos a alcançar. Estamos aí na direção, estamos andando para chegar lá. Para nós é uma alegria muito grande saber que temos uma cidade a almejar, estamos indo para aquela bela cidade. Assim como os hebreus lá no Egito, quando saíram de lá por mão poderosa, foram retirados de lá do Egito, debaixo das cargas pesadas dos fornos de ferro e da escravidão no Egito, eles carregaram por ordem do Senhor as suas coisas que era para levar junto, segundo a ordem, conforme a ordem de Deus, dada por Moisés. Eles saíram então em busca da sua terra prometida. E assim estamos nós também, meu querido ouvinte, a caminho da nossa nova e linda cidade, a qual o Senhor foi nos preparar. Enquanto estamos aqui, a nossa incumbência é anunciar esta oportunidade, esta chance de se alcançar esta cidade gratuitamente, através da fé no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Anunciando esta verdade, as pessoas em nossa volta podem também abandonar os entretenimentos desse mundo e buscar então uma cidade verdadeira que nos espera e que está logo ali na frente. Portanto, creia no Senhor Jesus Cristo, receba-o como teu Salvador e Senhor, e alcançará assim esta bela cidade e estará junto com todos os remidos lá habitando para sempre, onde não tem câncer, onde não tem crime, onde não tem homicídio, onde não tem lágrimas, onde não tem luto, onde não tem dor, onde não tem traição, onde não tem desilusão, não tem a mentira. É um lugar de paz e alegria verdadeira, felicidade completa, em toda a sua plenitude, ao lado do Senhor, na sua presença. E portanto, meu querido ouvinte, isso está ao teu alcance. Basta você dar esse passo, olhar para os teus pecados, que são muitos, que são eles os que impedem de você chegar lá. São eles a barreira que você tem que te livrar. E o Senhor Jesus Cristo diz: lança para mim esses teus pecados e eu vou dar conta deles. Eu já paguei todos. Eu já passei por todo o juízo de Deus que cabe sobre você. É só você crer e aceitar, e essa barreira cai por terra. E você tem também essa entrada gratuita nesta cidade, linda cidade que o Senhor foi preparar para nós. Vocês não imaginam, meus prezados e queridos ouvintes, como isso traz ao nosso coração, ao coração do salvo, do redimido, não do religioso, não do batizado, do salvo, do nascido de novo, daquele que se entregou ao Senhor Jesus Cristo, aos seus cuidados, que o recebeu em sua vida pela fé, que confiou nesse sacrifício perfeito, que acreditou na sua palavra, que enfim abraçou a sua mensagem. Esta mensagem traz uma alegria muito grande no coração de cada redimido. Por isso o apóstolo Paulo tem dito: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo procurava de todas as formas a convencer aqueles que se aproximavam dele desta realidade, porque todo o sucesso aqui nessa terra, todo o renome, toda a glória, toda a fama terrena é finita, é passageira, e logo ali adiante a realidade é outra. O apóstolo Paulo queria conduzir esses seus concidadãos da época a aceitarem esta salvação que ele anunciava em Cristo Jesus.
para que também esses tivessem a mesma recompensa de morar naquela cidade, receber uma coroa de justiça. E lá, entre os santificados, receber herança. Isto é uma mensagem que aquele que a recebe, aquele que dá crédito, aquele que abraça, enche seu coração de alegria, segurança, e tudo aqui passa a ser secundário. Tudo aqui não é mais prioridade, aqui passa a ser secundário. O que importa é estar em paz com Deus e pela fé receber este sacrifício perfeito, confiar nesse sacrifício que o Senhor Jesus Cristo tem efetuado em meu e em teu favor. Tenho dito em outras ocasiões, no meu entendimento, talvez há pessoas que entendam diferente, mas eu quero dizer assim, a obra de Cristo está ao alcance de todo pecador arrependido. Por isso é que nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, o versículo 30, onde Deus fala: notifica, pois, aos homens que todos em todo lugar. Portanto, essa obra está ao alcance de todos, porque se arrependam. Notifica aos homens que se arrependam, todos, em todo lugar. E havendo arrependimento, alcança-se esta parte, esta herança entre os santificados nesta linda cidade. Por isso é que estamos aqui anunciando o Evangelho da salvação. Não viemos aqui para pregar dízimos, para pregar ofertas, para pregar um título de religião. Como se eu dissesse para você: saia dessa tua religião e venha para a minha. Isso não está no Evangelho. Isso não está na mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós não fazemos isso aqui. Porque são coisas terrenas que não têm valor algum para salvar uma alma. O que tem valor para salvar uma alma é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, realizado por Ele. E, portanto, isto é uma bênção imerecida do pecador. Mas Deus oferece gratuitamente, pela fé no seu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. Recebe-o pela fé, hoje à tarde, agora, antes que possa ser tarde demais. Quem pode dizer que amanhã tu terás a mesma oportunidade? Não se sabe. Hoje se faz ouvir a sua voz em todos os cantos da terra. Portanto, se um coração desejoso pela paz com Deus quiser receber esta mensagem, aceitar esse convite e crer nessa promessa de Deus, que faz que todo aquele que crê no seu Filho amado tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é a palavra de Deus. E Deus não se esquece do que Ele falou. Ele tem compromisso com aquilo que ele falou. Não é como o homem, que tem que assinar várias folhas num contrato, porque havendo possibilidade de sair fora. Não, Deus dá a sua palavra e garante a sua palavra. Josué, o grande líder israelense, depois de Moisés, disse: nenhuma das boas palavras, promessas de nosso Deus caiu por terra, mas todas se cumpriram. E como Deus cumpriu todas as promessas boas, Ele também cumprirá as que Ele faz hoje na nossa época cristã, e também cumprirá aquelas palavras que Ele tem proferido contra os impenitentes, contra aqueles que desdenhosamente rejeitam essa mensagem, rejeitam a salvação pela fé no seu amado Filho, que tem o penhor do Espírito Santo, que não pode voltar atrás, que é uma palavra fiel e verdadeira que o apóstolo Paulo chama a atenção dos seus ouvintes. Esta é uma palavra fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Portanto, se você é um pecador, você saiba, Cristo Jesus veio ao mundo para te salvar. Aceita-o agora e terá sim parte entre os santificados nessa linda cidade. Mas o povo, normalmente, já naquela época de Jesus, já não queriam aceitar a sua mensagem. Já sempre tinham momentos de
atritos com o Salvador. E por fim, quando o mataram e perceberam que a sua derrota estava aí deflagrada, eles proibiram os apóstolos de pregar. Começaram a perseguir os apóstolos. E o apóstolo Pedro fez uma cura. Ele e João fizeram uma cura. Deus operou através desses dois homens uma cura milagrosa com um homem que estava doente, que estava coxo, aleijado. Estava todo dia no templo, mas os religiosos não puderam fazer nada por ele. Por quê? Porque não tem poder. O homem não tem poder para curar alguém. O homem não tem poder para transformar uma vida. O homem pode dar conselhos. O homem pode dar ensinamentos. Porventura, uma pessoa bondosa pode dar bons ensinamentos. Mas ele não tem poder para mudar o coração. E não tem poder para dar saúde ao doente. Para fazer um coxo andar livremente. E desimpedir a língua gaguejante. E dar luz aos olhos cegos. E libertar os escravos de Satanás. Então Pedro e João operaram esse milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. E foram já contestados por aqueles religiosos. Não foi por nenhum outro tipo, outra classe, mas foi pelos religiosos da época. Os religiosos da época. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu uma palavra que eu gostaria de ler aqui no capítulo 3 de Atos, versículo 14, que diz: Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. O homem, nos seus pecados, ele prefere um homicida. Não interessa o que ele fez, só não quero que fale nesse nome que me traz lembranças das minhas iniquidades, que me promete juízo. Eu não quero que fale nesses. Pode falar em qualquer homicida. Eu quero amizade com qualquer bandido, menos com ele, porque ele me faz lembrar das minhas iniquidades, das traições que eu fiz para minha esposa, das vezes que eu menti para ela, para meus filhos, das vezes que fui falso para o meu patrão, das vezes que eu fui sonegador de impostos. Enfim, são muitas as iniquidades que esse nome lança à luz e elas aparecem. Então eles não querem. Eles querem um homicida mais antes. Eles preferem um homem criminoso do que este libertador que se chama Jesus Cristo. Meu querido ouvinte, isso foi o que eles disseram. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. E pedistes que vos concedessem um homicida. Vocês se lembram dessa passagem que está no Evangelho? Quando Pilatos não sabia mais o que fazer, estava perdendo sua autoridade, e olhava para Cristo e não tinham pecados que pudesse dar lugar para que ele o condenasse à morte. E ele, convicto disso, disse a essas pessoas: eu não acho nele crime algum, portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles começaram a gritar: fora este, crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? E o seu clamor aumentou: crucifica-o, crucifica-o, fora este, fora este. Então Pilatos fez a seguinte pergunta: é por costume libertar algum preso por esta ocasião? Nós temos um homem preso por sedição. Nós temos um homem preso porque matou alguém em um tumulto.
E ele está condenado, conforme a lei. Quem matar a espada morrerá. Então eu faço uma pergunta a vocês. Vocês querem que eu solte Jesus, o rei dos judeus? Ou vocês querem que eu solte este homicida, este criminoso que faz rebeliões na cidade? Este Barrabás. E eles não hesitaram em pedir: solta-nos Barrabás e crucifica Jesus. E agora aqui, Pedro então faz esta advertência: vocês negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida, em lugar do santo e o justo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor, o Criador também e sustentador de todas as coisas. Eles preferiram um criminoso, um homem rebelde, que causava rebelião na cidade, que não trazia um pingo de paz a ninguém. Pelo contrário, o tumulto, a inquietação, a tristeza. Esses eles preferiram. E tiveram a ousadia de dizer a Pedro: vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Mas foi eles que disseram: caia sobre nós o sangue desse homem, sobre nossos filhos. E quiseram que ele soltasse um criminoso em lugar de Jesus. E aquele Pilatos, enfraquecido, disse: mas que hei de fazer então de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o, crucifica-o, foi a resposta destes religiosos da sua época. Exatamente. Então, vendo, diz a palavra de Deus, vendo que não conseguia mais nada, mandou açoitar a Jesus e entregar a sua vontade. E a Escritura então relata aí as crueldades que fizeram a este Filho de Deus. É aquele que soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Aquele que, por sua ordem, fez soprar aquele vento oriental que abriu o mar vermelho, e este povo ancestral desses aqui passar a pé enxuto pelo mar vermelho, uma vitória esmagadora sobre os seus inimigos, os egípcios da época. Aquele mar voltou ao seu leito normal e os egípcios todos foram afogados e tragados pelas águas, e os israelenses viram isso, os homens mortos nas praias. Meus queridos, isto foi o que os homens fizeram. E eu gostaria de dizer a vocês que Paulo, o apóstolo Paulo, era um destes. Este era um homem, um rapaz na época, que também torturava os redimidos do Senhor. E tinha grande amizade com esses religiosos, com essas pessoas cruéis aqui, as quais Pedro enfrentou-as sem medo algum, dizendo a verdade a eles. Paulo estava junto quando mataram Estevão, segurou as roupas dele, concordando com aquele ato de homicídio, com aquele ato de violência, com aquele crime, matando um servo do Senhor a pedradas. E muito mais do que isso Paulo também fez. Naquela época não era Paulo, perdão, quero fazer aqui uma
correção, ele era Saulo. E este Saulo, enfurecido, perseguia os cristãos, os filhos de Deus, de cidade em cidade, até em cidades estranhas, ele procurava, encontrando um, ele levava manietado para os sacerdotes, que lhe davam a sentença. E Paulo fazia muitos malefícios a este povo humilde. Vejam bem o que eu vou ler depois em Atos capítulo 28. Mas houve uma oportunidade em que Paulo, grandemente enfurecido, foi comissionado e ordenado por esses tais religiosos judeus, foi a Damasco, a caminho de Damasco, para de lá trazer mais alguns que lá estavam para Jerusalém, manietados, para torturá-los e para matá-los. Sem saber que estava lutando contra Deus, estava lutando contra Jesus. E agora, na altura do caminho, o Senhor Jesus Cristo lhe aparece. E aquele valente, aquele cruel, aquele enfurecido que saiu de lá de Jerusalém com esse plano de levar aprisionados, algemados, aqueles discípulos de Cristo que se achariam naquela cidade, aparece a Saulo no caminho, aparece a Saulo no caminho, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Claro que essas foram as palavras que o Senhor falou a ele, mas ele poderia ter dito muitas outras. Que ignorância, Saulo! O que te leva a ser tão cruel para os meus? Tu nem sabes o que tu estás fazendo, Saulo. Em vez de me aceitar como teu Salvador, como estes fizeram, você quer ser meu inimigo? O que é isso? Eu dei a minha vida por você, Saulo. Talvez muitos Saulos, hoje em dia, também detestam os crentes, detestam os discípulos do Senhor, não gostam daquela conversa, daquele papo que se fala a respeito da linda cidade que Jesus foi preparar. Não gostam de ver isso, não gostam de encontrar-se com um crente. Se puxar este assunto, eles viram as costas e saem, eles não podem suportar essa mensagem, não podem suportar essa palavra. Coitados, coitados. Um dia onde encarar este Senhor, o nosso Senhor, não os crentes, essas pessoas vão encarar o nosso Mestre, o Senhor Jesus. E aí, será tarde demais então se render a Ele. Será tarde demais então tomar posição diante desta mensagem, do seu chamamento, da sua declaração. Tu és um pecador perdido e não tem nada de sorte comigo, mas se tu quiseres, eu perdoo todos os teus pecados, porque tudo já fiz. Basta você aceitar e tomar lugar com os meus redimidos, que são os herdeiros, co-herdeiros comigo desta linda cidade. Uma proposta. Você deve aceitar essa proposta, meu prezado ouvinte. Talvez você replique: mas eu tenho uma religião, rapaz. Eu sou fiel aos ensinamentos da minha igreja. Eu não sou bastardo. Eu não sou um pagão, como tu está pensando. Eu tenho religião. Pois é, meu querido, você tem religião. Mas as promessas da vida eterna não é feita por uma religião, é feita por Cristo. Você precisa ter Cristo no lugar de uma religião, no lugar de uma seita, de uma denominação.
Você precisa ter Cristo Jesus como teu Salvador e Senhor. E caso contrário, a tua religião vai para o nada, assim como tu também vais com ela para a condenação. Por isso nós estamos aqui anunciando esta mensagem de salvação todos os domingos. E veja bem que eu falo para você que está em denominações que eu nem sei. Eu não estou procurando tirar você de lá. Eu estou procurando fazer você, alertar você quanto à seriedade da mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 3 de Filipenses eu quero ler, se Deus permite. Paulo fala o seguinte, depois de convertido, depois dessa ocasião em que o Senhor apareceu a ele no caminho a Damasco, em que Paulo então foi destruída toda seu orgulho e toda a sua crueldade, toda a sua ira, toda a sua fúria foi desfeita, e o homem aquele então caído por terra disse: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra em Damasco e te dirão o que deves fazer. Sim, o Senhor Jesus Cristo tem os seus aqui que ensinam o que a pessoa deve fazer depois da conversão. A conversão é com Ele. Depois, os seus discípulos têm as suas ordens nas Sagradas Escrituras, que também transmitem aos seus redimidos. Olha o que Paulo fala aqui no capítulo 3 de Filipenses. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Passou a ser seu Senhor daquele momento para frente, daquele momento em que ele foi encontrado lá a caminho de Damasco, com aquela fúria, com aquela ira, com aquele desejo, com aquela ameaça de trazer manietados para Jerusalém todos quantos o encontrasse naquela cidade. Dali para frente, virou a página. Cristo Jesus transformou este Saulo num Paulo, servo de Deus. Então ele diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quero dizer algumas palavras. Eu tenho assistido um estudo sugestionado por um moço que se diz crente. Ficou sabendo que o seu primo, que era um devasso, se converteu. Então esse moço sugeriu um estudo sobre esse tema. Eu que tenho sido fiel toda a minha vida, vou ter o mesmo lugar que aquele meu primo que andou devasso.
até aqui, e agora porque se converteu vai ter a mesma salvação? Vai ser salvo como eu? Não será isso uma injustiça? Ou como se entende? Meu prezado e querido ouvinte, muitas pessoas pensam, eu sou fiel. Desde pequeno já nasci num lar cristão, num berço cristão. Isso é normal, isso aí é seguido, a gente ouve isso. Eu nasci num berço cristão. Meu pai era crente, minha mãe era crente. Eu fui batizado bem cedo. Não falo em conversão, falo em batismo. E ando na ordem, na lei aqui, na ordem da igreja, nos estatutos da igreja. Confiante nisso. Mas aqui Paulo disse, não pela justiça que procede de lei, mas pela justiça que procede da fé. É por esse intermédio que nós somos salvos, da fé em Cristo. Esquecendo-se que Cristo Jesus promete salvação ao arrependido. Aquele moço que foi chamado de pródigo, voltou arrependido e seu pai o recebeu e fez uma grande festa. E aquele outro que nunca passou por arrependimento, mas estava ali gozando das bênçãos de seu pai, mas que nunca se leu nada de que tivesse um dia reconhecido alguma coisa em seu pai, e começou a questionar. Eu nunca desobedeci nenhuma ordem tua. E por aí vão para a eternidade confiante nessas obras, nessa religiosidade sem Cristo. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse, meretrizes e publicanos vos precederão no reino dos céus. Não tiveram uma boa conduta, meretriz e publicano, mas arrependeram-se dessa conduta e aceitaram esta salvação que Ele promete pela fé no seu nome. Ainda, eu sei que estou me prolongando, mas eu gostaria de fazer uma pequena leitura aqui em Atos capítulo 28, que eu prometi que eu ia ler. Capítulo 28 de Atos, o apóstolo Paulo escreve, profere, quem escreve foi Lucas, né? Mas profere. Quando aquelas pessoas, aquele rei estava ouvindo a defesa de Paulo, dizia assim, na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Esse é o versículo 9 do capítulo 26, melhor dizendo. Não 28, mas 26. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz,
e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Meus queridos, eu tenho mencionado aquele criminoso, aquele Barrabás, o qual foi libertado da prisão e libertado também da sentença que lhe era de morte devido ao seu crime, à sua sedição, à sua rebeldia, ao seu mau procedimento na sociedade. Não se lê na Sagrada Escritura que ele tenha se salvado, que ele tenha se valido desta obra magnífica que Jesus fez por ele, tirando-o do cárcere, tirando-o das cadeias e assumindo ele esta posição. Mas, quem sabe, estou falando hoje para muitos Barrabás nesse dia, que ouvem a palavra do chamamento de Deus, prometendo liberdade absoluta e perdão e herança na linda cidade que Jesus foi preparar, e nem bola não dão. Gozam de uma liberdade passageira, mas hão de ser presos eternamente em grilhões da morte, devido ao seu descaso a esta mensagem de salvação gratuita que há em Cristo Jesus. Mas se você hoje abrir os teus ouvidos, receber esta mensagem e acreditar nessa mensagem, nessa palavra, nessa promessa de Deus e crer no sacrifício perfeito que Jesus Cristo tem efetuado sobre a cruz do Calvário por você também, então você também estará livre dessa condenação e partirá daqui mesmo, em companhia dos demais que seguem a Cristo pelo caminho estreito, rumo a esta linda cidade. Portanto, crê no Senhor Jesus e será salvo.